Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos, mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente que voltou a aceitar o nosso convite, Maria Ema Bastos. Olá, Ema. Olá, Léo. Olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. É um prazer para mim aceitar semanalmente, e às vezes mais do que isso, o convite para participar neste que é o melhor podcast sobre handball. Isto aqui vem de uma fonte muito fidedigna e uma fonte isenta, não é? Maria Ema Bastos não é aqui parcial a nada, portanto, se ela diz é porque podem confiar. Vamos então, Ema, falar da nossa seleção nacional masculina, que conseguiu o apuramento para o Europeu 2022 em primeiro lugar, portanto, conseguimos dar a volta a um resultado que parecia que já não ia ser muito possível, tendo em conta os resultados, mas agora nestas duas últimas jornadas tivemos algumas surpresas e uma dessas surpresas permitiu-nos chegar então a este primeiro lugar, que nos coloca no pote 1 de qualificação, ou no pote 1 do sorteio agora do Europeu 2022. Ema, olhando então, e vamos começar pelo primeiro jogo, o encontro entre Portugal e Israel, portanto Portugal deslocou-se até lá vivo para enfrentar a seleção israelita, uma seleção israelita que chegava motivada, tendo em conta a vitória contra a Lituânia, não é? Mas depois também aqui uma Lituânia que batia a seleção da Islândia e, portanto, tendo em conta este resultado, a Lituânia que venceu por 29-27, Portugal, em caso de vitória contra a seleção israelita, qualificava-se, não é? Mas deixava ainda aberta a porta ao primeiro lugar. Focando-nos então neste jogo, foi uma vitória clara de Portugal, 41-29, e portanto, olhando então para este jogo e tendo em conta essa diferença tão grande, o que é que nos podes dizer sobre esta partida? O que é que achaste da forma como os comandados de Paulo Jorge Pereira se apresentaram? Eu acho que não há grandes dúvidas do nível que Portugal apresentou nesse jogo. Acho que o resultado acaba por refletir isso mesmo. Os portugueses entraram muito fortes defensivamente, conseguiram anular muito bem o ataque israelita, que quando foi o jogo na primeira volta cá em Portugal tivemos algumas dificuldades em parar alguns dos jogadores israelitas, mas neste jogo isso não se fez sentir, porque Portugal realmente preparou bem o jogo e conseguiu parar muito bem todas as soluções da seleção de Israel. E é de salientar a excelente entrada de Portugal neste jogo, e também não nos podemos esquecer que a seleção de Israel fazia o terceiro jogo em 4 dias. Eles haviam vencido a Lituânia, como referiste bem, em casa, e depois de um dia não, logo no dia seguinte defrontaram a seleção da Islândia, e depois de um dia de descanso iam para o terceiro jogo frente a Portugal num espaço de 4 dias. Sabemos que isso fisicamente não é fácil para a seleção de Israel, mas acho que a diferença foi muito além da preparação física ou do estado físico dos jogadores. Acho que a seleção portuguesa não deixou dúvidas de que era claramente favorita, e depois desse grande resultado da Lituânia frente à Islândia, tal como tu referiste, deixou as contas do grupo em aberto, e Portugal acabou por ter a oportunidade de lutar pelo primeiro lugar do grupo e fê-lo muito bem, mas já vamos referir isso mais à frente. Quero só deixar aqui uma curiosidade que eu tinha, mas felizmente Portugal conseguiu o primeiro lugar, mas caso a Islândia não tivesse perdido pontos, eu estava muito curiosa para ver as alterações que o professor Paulo Pereira tinha falado que iria fazer, apresentar um plano B para este jogo com a Lituânia, para dar, pelo que eu entendi, mais tempo aos jogadores jovens e outra oportunidade, visto que Portugal não iria ter hipótese de lutar pelo primeiro lugar. Isso acabou por não acontecer, mas eu fiquei curiosa em saber o que é que viria daí. Sim, exato, isso era o ponto em que eu ia tocar. Infelizmente não tivemos a oportunidade de saber um bocadinho mais sobre estes jogadores que o professor Paulo Pereira disse que ia dar a oportunidade. Portugal, com a vitória e com a derrota da Islândia, teve então a oportunidade de chegar ao primeiro lugar. Tudo iria depender então do segundo jogo nesta dupla jornada, digamos assim, a última jornada desta fase de qualificação. Portugal recebeu a Lituânia no CDC de Matosinhos. Ema, tu tiveste a oportunidade de estar lá. Foi um jogo difícil. Portugal vence por 5 golos, mas não foi uma partida de todo fácil. Olhando então para esse resultado de 5 golos, mas é um jogo que foi difícil e que Portugal teve de lutar até ao fim exatamente para conseguir afirmar-se e depois chegar a estes 5 golos de diferença, sabendo também da diferença e da valia de Portugal, a diferença cá entre as duas equipas, achas que foi uma exibição menos conseguida de Portugal que permitiu à Lituânia bater-se de forma tão aguerrida contra Portugal, ou foi mesmo uma mostra da qualidade que a equipa lituana tem? Acho que se calhar um bocadinho dos dois. Portugal, apesar de ter entrado muito bem defensivamente nos primeiros minutos,
a seleção lituânia também entrou muito bem e nós sabíamos que não iria ser um jogo fácil para Portugal. Primeiro, Portugal já estava qualificado e sabíamos que o segundo lugar também não era mau, e tendo em conta o ranking, o mais provável era conseguirmos ficar na mesma no pote 2, mas não era seguro, e por isso Portugal queria lutar pelo primeiro lugar, mas jogar já qualificado dá outra tranquilidade, enquanto que a Lituânia vinha com muita vontade de vencer, porque queria garantir um lugar no europeu, acabou por conseguir ficar com um daqueles lugares de melhor terceiro, mas isso, se empatasse era certo que ficava, perdendo não sabiam se iriam conseguir, ficavam dependentes de outros resultados, e por isso perspectivava-se um jogo bastante equilibrado, e tal como disse, apesar da boa entrada da seleção portuguesa a nível defensivo, com Humberto Gomes em grande destaque, a seleção da Lituânia também entrou muito bem defensivamente, conseguiu anular alguns dos pontos fortes de Portugal, e lembro-me perfeitamente que depois Portugal tentou arranjar soluções rápidas. Lembro-me de André Gomes fazer remates precipitados e os ataques não estavam a ter a continuidade que se calhar deveriam, e por isso Portugal teve muitas dificuldades e tratou-se de um jogo muito equilibrado. A Lituânia foi encontrando muitas soluções no jogo com a segunda linha, Portugal com dificuldades depois defensivamente em parar isso. Conseguiram parar em certa medida o Malacinskas, que sabemos que é um dos melhores centrais a atuar na Europa, que havia feito 12 golos frente à seleção da Islândia, e Portugal não deixou, ele apenas faz 2 golos neste jogo e ambos de livres de 7 metros. Conseguimos parar bem isso, mas a Lituânia não depende só de Malacinskas, tem outros bons jogadores que acabaram por mostrar o seu bom nível, e por isso acho que Portugal passou ali um mau bocado no início do jogo ofensivamente, mas depois acho que foram conseguindo ter mais tranquilidade, e eu acho que a introdução do 7-6 no jogo da seleção portuguesa não trouxe só essa opção tática de ter mais um jogador no ataque, mas aquela responsabilidade de termos a baliza aberta, não podemos cometer falhas, e isso acabou por trazer a tal continuidade que estava a faltar ao ataque português, e por isso os portugueses conseguiram, os nossos heróis do mar, conseguiram encontrar mais caminhos para a baliza e paulatinamente avançar no resultado. Também Gustavo Capdeville teve extremamente bem na segunda parte e Portugal conseguiu fazer muitos gols contra-ataque. António Areia esteve exímio, ele tem 2 excelentes finalizações, acho que são 2 golos esplêndidos, e ajudou Portugal a conquistar uma vantagem grande. Lá está, quando Portugal já estava mais tranquilo no ataque e retomou a liderança no marcador, acho que as coisas... o favoritismo acabou por vir com alguma naturalidade, e rapidamente dispararam no resultado e garantiram ali logo a vitória, e a Lituânia, nunca baixando os braços, acabou por perder por 5 bolas, mas um jogo que foi muito disputado, e tal como tu questionavas, acho que a Lituânia deu mostras do seu bom handball, e acho que nós temos um historial que nos une muito à Lituânia nos últimos anos, temos apanhado em várias qualificações, e acho que não há grandes dúvidas que a equipa da Lituânia tem vindo a crescer. Sim, e quando, como tu referias, Portugal, que no início, na primeira parte, acabou com uma percentagem de eficácia de cerca de 48%, muito baixo, menos de metade dos remates foram concretizados. Na segunda parte, essa percentagem de eficácia subiu para os 70%, portanto, logo ali depois vê-se a diferença, ao invés de que a Lituânia, por exemplo, na primeira parte converteu 63% dos seus remates, na segunda parte só 48%, portanto aí depois também saiu a diferença. Mas acho que é como tu disseste, esta equipa da Lituânia não é uma equipa fácil de todo, ia ser sempre um jogo muito complicado. Portugal sabia que tinha que vencer, entrava como claro favorito, mas esta era uma equipa da Lituânia que ainda lutava por alguns objetivos, pelo objetivo desse terceiro lugar, esse terceiro lugar que depois acabou mesmo por conseguir, tal como Portugal conseguiu o primeiro lugar. E olhando então agora para esta fase de qualificação que terminou, e portanto agora para os grupos que Portugal pode ter. Portugal ficou inserido no pote 1, juntamente com a Espanha, com a Croácia, com a Noruega, com a Eslovénia e com a Alemanha, portanto os campeões europeus em título, os segundos classificados e depois os 4 primeiros classificados de cada grupo. No segundo grupo, no segundo pote, temos então as equipas da Suécia, da Hungria, da Rússia, da Dinamarca, da Sérvia e da Áustria, portanto as equipas que vão organizar este europeu, bem como os 4 primeiros classificados nos outros grupos, e também o segundo classificado, o melhor segundo classificado. Depois no pote 3 vamos ter a Eslováquia, a Bielorrússia, a Islândia, a República Checa, a França e a Macedónia do Norte, que no fundo são os outros organizadores
e os 5 melhores, para além do primeiro melhor, segundo classificado, os restantes 5 melhores classificados, e depois vamos ter então no pote 4 a equipa da Holanda, a equipa do Montenegro, da Ucrânia, da Polónia, da Bósnia-Herzegovina e da Lituânia, esta Lituânia que acaba por se apurar como um dos melhores terceiros classificados. Emma, e tal como nós falámos, e tu depois tiveste a oportunidade de falar com o professor Paulo Fidalgo, a diferença entre o pote 1 e o pote 2 não é assim tão grande em termos de qualidade, em termos de talento. Olhamos para Espanha, Croácia, Noruega, Eslovénia e Alemanha no pote de Portugal, e depois Suécia, Hungria, Rússia, Dinamarca, Sérvia e Áustria. Portanto, o nível é muito alto, disso não há dúvida nenhuma, mas é sempre muito melhor de estar no pote 1, e portanto, sabendo que Portugal está no pote 1, olha para este sorteio com, dirias, algum otimismo, sabendo que acaba por conseguir fugir à parte das grandes potências do handball, não só europeu, neste caso é o europeu, mas mesmo do mundial. Sim, além de ser uma vantagem para o sorteio, que conseguimos, como tu dizes, e bem, fugir a parte das grandes potências do handball europeu, acho que é uma honra enorme para Portugal no seu segundo europeu, agora na última década, conseguir entrar para o pote 1, depois de tantos anos sem estar numa grande competição. Acabamos por entrar aqui quase, não quero dizer como favoritos, mas no lote das 6 melhores equipas que entram neste europeu, e acho que isso é uma honra enorme para Portugal e tem de ser motivo de orgulho de todos os portugueses que gostam da nossa modalidade. E é como dizes, que o professor Paulo Fidalgo referiu, que a diferença entre o pote 1 e 2 não é assim tão grande, e eu acho que aqui, talvez tirando se calhar a Sérvia e a Áustria, e mesmo assim são grandes potências, a Sérvia não perdeu nenhum jogo, por exemplo, na fase de qualificação frente à França, e conseguiu entrar à frente da França, que sabemos que é uma grande seleção. Portanto, Mas nós já falámos sobre esses jogos entre Sérvia e França, sabemos que foram jogos envoltos assim numa certa... como é que eu ia dizer? Foi num período complicado, pré-mundial. O próprio professor Paulo Jorge Pereira disse que foi uma França, não foi em quinta nem em sexta, foi uma França assim em segunda, terceira mudança, percebes? E ainda a ganhar velocidade. Mas aqui não estou a tirar de todo o mérito desta seleção sérvia. É uma seleção que pode causar problemas, seja a que adversário for. Sim, e acho que é de salientar também o bom momento da seleção sérvia, está a evoluir nos últimos anos e tem grandes nomes a jogar na Liga dos Campeões, mas seguindo para os nossos heróis do mar, que é isso que mais interessa, acho que além do que eu já disse, de que é um orgulho, entramos com vantagem para esta primeira fase, e sabemos que com mais facilidade do que aquilo que aconteceu, por exemplo, no Europeu 2020, em que tínhamos Noruega e França no nosso grupo como favoritos. Vai ser mais fácil, na teoria, passar para o main round, dependendo de quem nos calhar, mas as probabilidades de termos um grupo mais acessível nesta primeira fase são grandes, e eu acredito que Portugal vai entrar neste europeu com mais vontade de vencer do que entrou no último europeu. Acho curioso, o professor Paulo Pereira até referiu isso depois deste jogo, desta vitória frente à Lituânia, que Portugal, quando chegou ao europeu de 2020, não sabia muito bem o que é que ia acontecer, e não ia com grandes expectativas, porque realmente era a primeira competição depois de 14 anos afastado das grandes competições, e o que é certo é que conseguimos vencer a França logo no primeiro jogo e depois passar para o main round e fazer um excelente europeu. Ganhámos por 10 à Suécia a jogar em casa, e acho que foi sem dúvida um grande europeu para Portugal, e agora que estamos num momento, como António Areia também referiu, no mesmo momento, mais maturos, uma equipa muito mais experiente, e ele disse uma coisa interessante sobre este jogo com a Lituânia, que Portugal não estava a conseguir encontrar as tais soluções no ataque, e ele acha que a chave do jogo pode ter estado na experiência que esta seleção já tem, de estar a batalhar contra uma coisa que não está a correr bem, mas não desistir, que ele acha que foi isso, que isso tem feito diferença, e acha que foi isso que fez diferença neste jogo com a Lituânia. Se isto tivesse acontecido se calhar há 3 ou 4 anos atrás, a seleção não teria a capacidade de continuar a lutar e passar para a frente e vencer por 5 bolas, e acho que isso é um ponto muito positivo que Portugal tem agora para este europeu. Eu nem diria há 3 ou 4 anos atrás, eu diria eu diria há 6 meses atrás. Nem 6 meses, eu diria, não, estamos em maio, sim, eu diria há 6 meses atrás. Eu diria pré-mundial,
pré-mundial e acho que aqui nós não estamos, o próprio professor disse isto no final do Mundial, depois do jogo contra a França, faltou claramente essa atitude, essas, não diria só, não uma esperança, percebes, mas essa atitude, essa mudança de mentalidade de estamos a perder, mas isto nós continuamos, o jogo é nosso e temos que partir para cima. Algo que vimos, por exemplo, no torneio pré-olímpico. Portanto, aí nós vemos claramente uma mudança. Portanto, eu nem diria, e apesar dessa mudança de mentalidade ser clara nos últimos 3, 4 anos, eu diria nos últimos 6 meses vimos ainda mais, não é? Essa mudança, e acho que concordo com aquilo que tu disseste. É uma mudança de mentalidade que Portugal tem, e acho que podemos dizer aqui. Temos também umas surpresas para ti, vais ver agora ao longo desta semana estas surpresas, mas é uma mudança de mentalidade, eu diria masculino, feminino, do handball português. É uma mudança de mentalidade que nós estamos a começar a ver e que é muito importante. É essa mudança de pensar que nós somos Portugal, nós podemos bater seja quem for, nos nossos dias, ou nos dias deles, nós conseguimos, somos capazes de nos bater seja contra quem for, e acho que isso é muito importante. E num jogo como este contra a Lituânia, manter essa concentração, conseguir dar a volta, vencer por 5 e ficar em primeiro lugar, mostra que Portugal, neste caso na equipa masculina, está aqui. Também acho que nós não podemos começar já a colocar, não diria muita pressão. O europeu vai ser um europeu e temos que ver se conseguimos manter agora este nível, o nível que mostramos no europeu 2020, neste europeu 2022. Até lá ainda falta muito tempo, estamos a falar do início, a segunda quinzena de janeiro, portanto até lá ainda muita coisa pode acontecer, mas é um passo muito grande. Vemos a forma como Portugal, há pouco tempo lutávamos para conseguir entrar, entramos e agora estamos no pote 1, no pote dos cabeças de série de um europeu, o que é absolutamente incrível. Eu acho que me deixa a mim, a ti, Emma, e a todos os que nos acompanham e que acompanham o handball e o desporto português, só têm que estar orgulhosos por este crescimento que nós temos visto. Vou fazer uma pergunta difícil, já sabes que tinha que haver uma pergunta difícil. Suécia, Rússia, Sérvia, Hungria, Dinamarca e Áustria. Escolha um. Ai, queres que eu escolha? Quero. Ok. Vou repetir: Suécia, Rússia. Não, eu estou a ver, Ok, então força. Aqui. Força. Um só. Eu acho que escolho a Áustria, apesar da seleção austríaca ter feito um bom Mundial, e o seu guarda-redes, o Nicolas Portner, está num muito bom momento, mesmo no campeonato francês, mas eu acho que será talvez o elo mais fraco, ou menos forte, porque isto é um bocado injusto, estar a dizer que é o elo mais fraco, mas se calhar para Portugal acho que seria a seleção que era mais amiga, posso dizer assim? Sim, acho que podemos dizer assim, a seleção que no fundo seria mais amiga, acho que esse é um bom termo. Eslovénia, Islândia, França, Bielorrússia, República Checa e Macedónia do Norte. Não é Eslovénia, é Eslováquia. A Eslováquia, desculpa. Está no nosso pódio, já estás a mentir. Espera. Aqui também não será fácil, talvez a República Checa, porque a Bielorrússia sabemos que está a passar um bom momento, fez um excelente europeu, eu adorei vê-los no europeu. Mundial, sinceramente já nem me lembro muito bem como é que a equipa esteve, ou a seleção da Eslováquia. Eslováquia ou República Checa. Podes desempatar. Não, eu pedi-te um, portanto tens que escolher. Eslováquia, porque a gente gosta de ganhar por 10 com quem joga em casa. Pronto, então isso quer dizer que Portugal ficará no grupo F, porque a Eslováquia ficará no grupo F. Está no grupo F. Temos Portugal no grupo F, até agora, juntamente com a Áustria e Eslováquia, Holanda, Ucrânia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Polónia ou Lituânia. Não sei, eu não sei se sentiste que eu estou aqui um bocado indecisa. Força, tens tempo. Mas se eu acertar, o que é que eu ganho? Olha, se tu acertares, isso é muito bom. E se tu acertares, eu vou dizer aquilo que é. Com o apoio de quem nos chega e de quem gosta do nosso projeto e vai continuar a apoiar o nosso projeto, de certeza, vão continuar a comprar as nossas t-shirts, se quiserem continuar a apoiar, e as suetes, ou só a seguir-nos nas redes sociais. E se tu acertares, vamos ao Europeu 2022, cobrir o Europeu pela 7 metros, o que é que te parece? A ti e a quem nos está a acompanhar, o que é que achas? Tens que acertar. Agora tens a pressão toda em cima. Está nas minhas mãos. Agora tens a pressão toda em cima. Vamos lá ver. Agora quero ver se consegues lidar com essa pressão. E agora faltava aqui uma música de suspense.
Pá, eu podia cantar, mas acho que o pessoal não gostou muito, Mas pelo menos nos outros episódios ninguém disse nada da minha cantoria, portanto acho que não vale a pena. não falaram bem porque também não querem falar mal. Exato, não, eu compreendo, Respeitaram. compreendo. Ora bem, eu aqui é que eu sou muito. Eu não consigo escolher o elo mais fraco, eu acabo por escolher uma equipa que eu sei que Portugal tem capacidade de vencer, mas uma equipa que eu gosto de ver jogar. E Mas é por isso, Polónia. não, porque a Ah, Polónia passou uma fase de renovação muito complicada, mas eu acho que a Polónia já está no momento exato, em sim, que está a crescer muito mas e é uma como. ameaça. Eu gosto de os ver jogar, mas não os quero ver, não vale a pena. Mas vês Não como uma vale a pena. ameaça? Achas que podem, num dia bom, fazer uma gracinha? Lá está, sabemos Sim. que nem todos têm dias perfeitos e Claro, sabemos sim. que a seleção polaca é uma ameaça, sem dúvida. Eu Ok, acho que o europeu é uma competição muito dura. não, e muito equilibrada e Uhum, podemos comparar mesmo com o Mundial e sem uhum. dúvida que as seleções europeias são muito mais fortes O e acaba por nível, o ser nível mais global está um difícil, bocadinho mais acima. está mais alto, Sim. exatamente. Mesmo aqueles que são os teoricamente mais fracos acabam por ser fortes e ter capacidade de vencer, mas eu já vou aqui enrolar a minha decisão, tipo, bué. Eu sei. Acho que eu vou escolher a Holanda, porque eu gosto muito Era aquilo que eu ia do escolher. Luke Steins. Era exatamente aquilo que eu ia escolher. Exatamente por esse motivo, né? Exato, exatamente por esse motivo. Não, porque eu gostei imenso. A Holanda não foi no Europeu. Quando é que nós vimos a Holanda? Foi no Europeu? Foi no europeu, sim, e agora nas qualificações Não, mas eu gostei daquilo que vi na Holanda no Europeu 2020. do Epá, europeu. gostei mesmo de ver e estava a torcer por eles. Estava em primeiro lugar, estava a torcer pelo Luke Steins. Mas estava a torcer pela Holanda e por acaso gostava que Portugal jogasse contra a Holanda. Se fosse Ora bem, eu colocava Portugal, Sérvia, República Checa e Holanda. Não ia para a Eslováquia como tu. então nem para a Áustria, ias para a Sérvia. Sim, eu gostava de Portugal, Sérvia. Mas eu também acho, eu tenho um carinho especial pela seleção da Sérvia e nós temos até dois, Exato. acho que são só dois, é o Djordjic e o Kukic. Quer dizer, o Kukic agora Não, e está lesionado, mas até ao europeu já estará bem. Kukic, o Djordjic e o. Ai, está-me a faltar E agora o tem o nome. Nenadic, o Kupar, Não, mas e tem mais o. alguém a jogar em Portugal? O Sérvio? ponta do Sporting. Está a faltar Pois é, agora. o Dark Djukic, O Djukic. Pô, você não me vinha agora o nome do é verdade. Djukic. Sim, mas estás a ver, a seleção sérvia tem nomes muito Sim, sim. Mas acho que ia ser um interessantes e jogo tem interessante. Mesmo por essa proximidade, gostava de ver Portugal-Sérvia. sim. Acho que há uma Excelentes proximidade interessante entre guarda-redes. Portugal e Sérvia. Acho que ia ser interessante. Mas acho que é assim. Agora está tudo nas tuas mãos, Emma. Esperemos que quem nos está aqui a ouvir e quem nos está a ver e quiser continuar a apoiar aqui o nosso projeto e se quiser ver a 7 metros a cobrir o europeu em 2022, o europeu em Hungria e na Eslovénia, na Eslováquia, quero dizer, acho que ia ser muito interessante. Calma, epá, são muito parecidos, Emma. Vamos combinar, Eu vamos sei, aceitar que são até muito as parecidos. bandeiras e os São igual, nomes. é tudo igual. Eu sei. Não, mas a nível qualitativo as seleções Sim, são bastante são diferentes. diferentes. Sim. Eu estou a falar em termos de nome, para quem está a ver e a tentar Sim. ler, os nomes são muito semelhantes, as bandeiras também. Mas se quiseres apoiar aqui este projeto a 7 metros, seja para nós estarmos no Europeu 2022, ou então não, só porque gostas de nos ver aqui e gostas do conteúdo que nós trazemos, então se não puderes ou não quiseres comprar uma t-shirt ou uma sweat na nossa loja, que já está disponível no site em www.7metros.com.pt, então basta seguir no Instagram, no TikTok, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Portanto, o que tu mais tens são plataformas para nos seguir e se quiseres continuar a apoiar este projeto que é 7 metros, que se tenta levar a tudo aquilo que se passa no handball em Portugal e lá fora, então é uma excelente maneira de nos apoiares e de continuares a mostrar o teu apoio e também dizeres-nos aquilo que queres ver, ou que queres deixar de ver, ou queres ver mais. Nós pedimos-te isto em todos os episódios e também é para termos o teu feedback e percebermos aquilo que tu queres ver. Mas não sei se queres deixar aqui uma última mensagem. Eu já tirei as palavras da boca até certo ponto. Tu és sempre assim, acabas por antecipar sempre um bocadinho Isso daquilo que eu é uma quero grande dizer, mentira. mas Isso é uma grande mentira. Ambos sabemos que isso é uma pronto, grande mentira. Pronto, desculpa-me. Quero já agradecer aqui o convite semanal já está feito para a próxima e semana também. agradecer imenso a tua ideia de nós tentarmos ir cobrir o europeu, seria para nós uma honra, mas e iremos preparados para só voltar no último dia, não é? Depois da Claro, final, então, sim, 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 sim. com a medalha na E com mão. festa, e com festa.
e não é aqui para brincadeiras. Sim, seria uma honra enorme para nós conseguir cobrir isso e além de termos o prazer de lá estar, trazer isso para os nossos seguidores. E acho curioso que acho que foi no Mundial que nos disseram que nós devíamos estar era lá a trazer o conteúdo para os nossos seguidores e isso acabam por ser elogios e mensagens que nos tocam, porque saber que vocês que nos estão a ver ou a ouvir realmente gostam daquilo dos nossos bitites, daquilo que nós dizemos sobre a modalidade que gostamos, que amamos, é muito bom para nós e receber o vosso apoio é o melhor que podemos ter e por isso agradecer o vosso apoio, seja com gostos, com partilhas, com mensagens ou através do nosso merchandising, como o Leonardo disse. Eu sei que digo muitas vezes, mas é sempre verdade, que vêm por aí surpresas e ainda esta semana, espero eu, no final da semana, anunciar uma nova estampa, fica aqui em primeira mão, da 7 metros e por isso fiquem muito atentos e ainda antes disso vamos ter aqui, posso me chivar? Posso. Não, podes mandar, não, só um episódio, então, não digas tudo. Especial só. Episódio especial. Especial, é isto. Sim. E o resto fica para vocês verem, fiquem atentos e obrigada. Exatamente, para além deste episódio especial que nós vamos ter no intervalo, que depois vais ter a oportunidade de ver e que achamos que vais gostar, acho que foi uma boa conversa, Emma, não achas? Sim, eu acho que foi uma conversa que correu muito bem e teve muito conteúdo interessante e acho que os nossos seguidores vão gostar. Sim, para mim, pelo menos, foi dos episódios que eu mais gosto tive a gravar. E atenção, aquilo que a Emma disse aqui em relação à estampa é verdade, isto é mesmo em primeira mão. Tão em primeira mão que nem eu sei, nem eu sabia, percebes? Portanto, isto aqui é de mais primeira mão que pode haver, não há mais exclusivo do que isto. Portanto, se queres continuar a saber tudo o que se passa, não só na 7 metros, no mundo do handball, em Portugal e lá fora, então, seja aqui no intervalo, seja nas nossas plataformas sociais, é o melhor local para estares à vontade e para estares a saber tudo aquilo que se passa no mundo do handball. Emma, este foi mais um episódio do Intervalo comigo, Leonardo Bordonhos, com a Maria Emma Bastos. Não percas o próximo episódio, porque nós também não. Até à próxima.